Ronilson, desculpa te deixar esperando esse tempo todo, é que os fatos vão chegando, mas à luz de tudo isso, de tudo que a Daniela também nos falou, queria sua primeira análise aqui no All News. Mauro, eu acho que as análises vão dando conta, primeiro, super justificado, né? As coisas vão acontecendo, é um mundo sem roteiro, né? Eu acho que as primeiras análises dão conta disso, né? Acho que já está todo mundo, acho que é ponto pacífico, enquanto que essa ação dos Estados Unidos, né, essa ordem do Donald Trump, ela invalida o direito internacional ou diz um grande dane-se para o direito internacional. Acho que isso é ponto pacífico. Os questionamentos com relação às razões, às reais motivações dessa invasão. Por isso eu quero, inclusive, ampliar um pouco, né, essa perspectiva para a gente poder pensar um pouco desse modus operandi do Donald Trump nesse segundo mandato, né? Desde o início do seu mandato, está completando um ano agora, né? Tanta coisa já aconteceu, mas é interessante como o Donald Trump realmente ele adotou, sobretudo essa perspectiva do terrorismo, não como categoria, né? Uma categoria a qual ele quer enfrentar, mas o terrorismo quase como uma linguagem. Eu acho que a gente já tem um conjunto de fatores para a gente poder pensar como o Donald Trump fez esses dois pesos e duas medidas, né? Com determinados países, sobretudo do norte global, da Europa ou ali do seu vizinho, Canadá. Os Estados Unidos, o Donald Trump faz uma conversa numa linguagem que é sobre paz, que é sobre comércio, que é sobre democracia. A ideia, né, de anexar o Canadá, essa ideia esdrúxula, né, faz uma provocação de anexar o Canadá por causa da desvantagem dos Estados Unidos com relação ao Canadá, anexar a Groenlândia, essa mediação com relação à guerra entre Ucrânia e Rússia, que não dá em nada, né, acordos de idas e vindas, ou levar a paz para Israel, pensando na Palestina, mas, sobretudo, a preocupação de Donald Trump é com Israel. Mas, para grande parte do sul global, América Latina incluída, a linguagem de Donald Trump é a linguagem do terrorismo, né? Ele assume a imagem de narcoterrorismo na América Latina, assume a imagem de terrorismo, sobretudo no continente africano. Então, é com a linguagem do terrorismo que ele lida com o México, que ele lida com a Nigéria. Agora, nesses casos recentes, né, de ataques, embora grande parte da sociedade nigeriana, do presidente nigeriano dizendo que os ataques terroristas que têm assolado o país têm atingido a população de uma maneira geral, e Donald Trump tenta se concentrar na perseguição aos cristãos, como só os cristãos estivessem morrendo. Os terroristas que estão na Palestina, né, acolhendo ali o Hamas, terroristas na África do Sul. Donald Trump chegou a dar a categoria para os brancos sul-africanos, quase que os únicos imigrantes a serem recebidos nos Estados Unidos, né, como refugiados, vindo de uma grande perseguição. Genocídio branco é o que dizia Donald Trump. Então, a linguagem de terrorismo para grande parte do sul global e uma linguagem de paz e de democracia para os seus parceiros do norte global, países que ele entende que têm algum poder bélico para fazer algum tipo de equiparação. Então, eu estou falando dessa questão da linguagem, terrorismo como linguagem, para dizer que a gente tem uma grande possibilidade de que isso não pare por aí. O olhar do Donald Trump para a América Latina, com essa linguagem de terrorismo, onde ele tem apoiadores, seja El Salvador, na Argentina, agora o Castro no Chile, o Petro está totalmente enfraquecido na Colômbia, e nós vamos ter eleições próximas, essa nova configuração na América Latina, e esse olhar do Donald Trump como um combate ao terrorismo, quase que como um legado do seu mandato, blindando inclusive o próprio presidente das suas crises internas. Isso é outra coisa que a gente pode falar em outro momento. Os Estados Unidos têm uma crise interna que não é pequena, que envolve inflação, que envolve preço de alimentos, aumento do custo de vida, desemprego, etc. Mas isso pode ser outro assunto. E eu queria trazer à tona também, né, algo que foi muito discutido durante as eleições, que é o projeto 2025, foi muito discutido, sobretudo no campo econômico, mas também como o Donald Trump cumpre a cartilha do projeto 2025, que também tem um capítulo importante sobre guerra, sobre o Departamento de Defesa, né? Inclusive essa ideia de que o parlamento, sobretudo o Senado, é muito negligente, leniente, lento para acompanhar o ritmo, as decisões que são necessárias do presidente em momentos de crise, e por isso o presidente precisa ter a possibilidade de tomar decisões mais enérgicas. Não por acaso, né? Donald Trump está ali sempre, de novo, essa ideia do terrorismo. Ele tentou emplacar essa lei do inimigo nos Estados Unidos. Aliás, foi com essa lei que ele deportou 137 venezuelanos de volta para a Venezuela.
Então, para dizer que nós temos aí um modus operandi, uma linguagem, uma forma de atuar que não vai parar na Venezuela, não por acaso a gente pode dizer como esses motivos são frágeis, né? Acho que é o que todo mundo fala, o Sakamoto já falou, a Dani Lima colocou ali na sua apuração, e o Sakamoto disse muito bem, se o Donald Trump estiver preocupado com autocratas no mundo que estão violando direitos humanos, o que ele ia ter de destituir do poder em diversos países ao redor do globo é incontável. Então, os motivos são frágeis, não tem motivos, não tem justificativa política e geopolíticas que legitimem algo desse tipo, pelo menos não de uma maneira isolada, sem uma cooperação internacional, sem um diálogo internacional. Então, olhar para frente para algo que é muito mais grave, não só de intervenção nas eleições no Brasil, mas de uma intervenção bélica muito mais latente, muito mais agressiva, de uma maneira que há décadas não acontece com relação à América Latina e com relação dos Estados Unidos para o mundo de uma maneira geral. A gente vai olhando também aqui nas redes sociais as manifestações de políticos no Brasil e no mundo. A presidente do México publicou na Rede X um texto condenando a ação americana na Venezuela. Também o presidente da Comissão Europeia, Antônio Costa, publicou um texto dizendo que acompanha com preocupação, com grande preocupação, a situação na Venezuela e que a União Europeia quer continuar apoiando uma solução pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela. A gente tem aqui no Brasil também, tem uma matéria que acabou de sair aqui na Folha de São Paulo, políticos da direita brasileira comemorando o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. O ex-deputado federal cassado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, publicou, abre aspas, o regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Fórum de São Paulo. Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro e os demais do Fórum de São Paulo terão dias terríveis. Anotem, viva a liberdade. Fecha aspas, foi o que escreveu Eduardo Bolsonaro. O senador Sérgio Moro também publicou o fim de Maduro, o tirano de Caracas, melhor para a Venezuela e para o mundo, que todos os ditadores da América... Aí o deputado federal Nicolas Ferreira escreveu que todos os ditadores da América Latina, sejam presidentes ou juízes, tenham o mesmo destino. Foi o que escreveu o deputado Nicolas Ferreira.